E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês falando sobre limite de uma função. Vocês que estão aí no curso de engenharia, é comum vocês terem esse tipo de matéria e muita gente fica desesperado porque é uma matéria que muita gente tem dificuldade. Por quê, pessoal? Não entendem um conceito, não entendem a ideia que tem por trás. Porque muita gente fica preocupado em resolver conta e conta a nossa calculadora resolve. O que a gente tem que entender é o conceito que tem por trás, porque é um assunto que é muito cobrado nas engenharias, certo? E que muita gente tem dificuldade mesmo. Então não adianta, não tem como eu falar de limite, pessoal, se eu não falar de função. Por quê? Porque o limite, toda a base do cálculo, ele é estudado sobre as funções. O que seriam as funções? As funções, pessoal, elas estudam um comportamento de um fenômeno físico, certo? Se eu quiser representar um fenômeno físico, eu posso representar através de uma função do primeiro grau, através de uma função do segundo grau e por aí vai. Então, por exemplo, se eu tenho essa bolinha aqui, e eu joguei essa bolinha, se eu quiser representar a trajetória dessa bolinha, eu posso representar através de um gráfico. Ela pode ser uma reta, ela pode ser uma curva. Então, como é que eu faço? Eu represento através de um gráfico. Então, uma função nada mais é que relaciona, pessoal, dois valores. Onde um valor eu coloco no x, faço a conta, o resultado é o y. Isso a gente já sabe fazer. Por exemplo, eu tenho essa conta aqui, 2x mais 1. Se eu colocar 1 no lugar do x, eu multiplico 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando o meu x vale 1, o meu f de 1 vale 3. Fiz a conta e vale 3. Está aqui, 1, 2, 3. Se eu quiser colocar 2 aqui, em todo lugar que tem x, como só tem um lugar, só põe um lugar. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando o meu x vale 2, o meu f de 2 aqui, vale 5. Então, pinto aqui. Vocês reparem, pessoal, que eu vou fazendo essa conta, vou relacionando valores, vou fazendo conta, vou pintando, e o desenho desses pontos, pessoal, nada mais é que uma reta, certo? Poderia ser também uma parábola, não importa. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: toda vez que vocês olharem para um gráfico, quer dizer o quê? Que ali teve uma relação entre dois números. Eu coloquei um número no x, fiz a conta, resultado em y. Relacionei, de tanto eu fazer pontinho, eu desenhei uma reta. É isso que é um gráfico, é isso que é uma função. Só que no limite, pessoal, acontece uma coisa, o seguinte: aqui é muito tranquilo, Eu fiz a conta, fiz o resultado aqui, coloquei o valor no x, só que no limite tem o seguinte, tem uma coisa muito, muito estranha que acontece, porque eu tenho essa função aqui, de x ao quadrado menos 4, de x menos 2, quando um limite de x tendendo a 2. Então, eu tenho o eixo do x aqui, certo? Então, vou desenhar aqui. Eu tenho o eixo do x e tenho o número 2. Então, o meu x, ele está tendendo a 2. Ele está saindo aqui, 1,1, 3, 4, 5. Reparem o seguinte. Quando eu coloco, vamos supor, quando eu coloco 2 aqui nessa função, 2 ao quadrado, menos 4. Aqui eu coloco 2 de novo, menos 2. Limite, de x tendendo a 2. Tendendo a 2, pessoal, quer dizer que ele está indo, que ele está se aproximando, que ele está chegando, mas não é o 2. Vocês vão entender por quê. Porque 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. 2 menos 2, 0. Vocês reparem que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, o que acontece? Eu não consegui fazer essa conta. Vamos supor que se eu tivesse fazendo uma conta aqui para colocar o pontinho aqui no gráfico, eu não poderia colocar. Por quê? Eu não consegui fazer a conta como aqui, Aqui eu consegui, aqui eu pintei. Aqui não. Então, o limite, ele estuda quando o número está chegando no 2, certo? Por quê? Eu coloquei o 2 aqui nessa função, eu vi que eu não consegui fazer a conta. Mas e se eu colocar 1,99999999 aqui no lugar do x, será que eu consigo fazer a conta? Consigo. Por quê? Porque aí já não é mais o 2. Eu vou conseguir fazer a conta.
Então, a gente entende o seguinte, que o 2 que eu coloquei aqui, ele não está no domínio da minha função. Porque se tivesse no domínio, eu tinha conseguido fazer aquele par ali, ó, par ordenado x e y, tinha relacionado aqui, tinha feito a conta, tinha feito o gráfico e teria sido feliz e muito mais prático do que isso aqui. Então, o limite, ele estuda isso, a proximidade, quando o número está chegando, quando ele está se aproximando, mas ele não é o número, ele não pode ser o 2, porque se ele for o 2, eu não consigo fazer uma conta. E isso é o limite. E para representar, vamos supor que se eu estivesse fazendo essa conta nesse gráfico aqui, então eu teria que usar um artifício matemático para eliminar essa indeterminação. Quem é que está causando o zero para que eu não consiga dividir? É o meu denominador, né? Porque se eu tiver 0 dividido por 5, isso dá 0. Eu consigo fazer a conta. Mas se o denominador for 0, eu não consigo fazer a conta. Então, quem está causando todo o problema aqui, ó, é interessante que a gente saiba, pessoal, para resolver um problema, a gente tem que saber quem está causando esse problema. Porque não adianta você resolver por Bhaskara, resolver por soma e produto, resolver por Brio-Ruffini, resolver por produtos notáveis, se você não sabe o que você está procurando. Você vai ficar ali o tempo todo e não vai achar quem causa o problema para você. E quem está causando o problema para nós é o x menos 2. É o denominador da função. Então eu tenho que arrumar um artifício matemático onde eu consiga eliminar esse x menos 2. E como é que eu consigo eliminar uma coisa? Se eu tenho aqui, ó, no denominador, para vocês entenderem, 5, como é que eu faço para desaparecer esse denominador? É colocando um 5 aqui, porque quando eu dividir 5 por 5, vai dar 1. Certo? E essa é a mesma ideia. Se eu fizer aparecer um x menos 2 em cima e o x menos 2 embaixo, eu posso resolver esse limite. Certo? Eu não vou resolver esse limite aqui. É um limite extremamente simples, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu queria que vocês entendessem a ideia. A função é o cara ali naquele ponto. Eu consigo fazer a conta. O limite não. O limite não é o cara. Ele está chegando naquele número. Eu uso um artifício de aproximação para eu conseguir fazer a conta, porque 2 eu não consigo, mas se eu colocar 1,999999 ao quadrado, eu consigo fazer a conta. Se eu colocar aqui 2,000001, eu também consigo fazer a conta. Eu só não consigo fazer com 2. E é por isso que a gente estuda o limite. O limite, então, nada mais é, pessoal, que uma aproximação. É bom que a gente entenda esse conceito, porque a gente vai ver muito isso aqui em cálculo, lá em derivadas, e é bom que a gente fique com esse conceito. Então, não se preocupe em primeiro instante em resolver contas, certo? Se preocupe em primeiro instante em entender o conceito disso aqui. Porque se você entender o conceito disso aqui, se você entender a ideia, fica tranquilo, pessoal, você consegue resolver qualquer limite. Então, recapitulando, limite de uma função, a gente tem que entender o que é uma função. Uma função relaciona dois valores. Um valor eu ponho no x, faço a conta e acho meu eixo f de x, que seria o nosso eixo y. Vou relacionando e vou pintando, De tanto eu fazer essa relação entre pontos e pintando, nasce um gráfico. Pode ser esse gráfico uma reta, pode ser uma parábola, se caso aqui for uma função quadrática, é claro. Pode nascer uma parábola. É interessante que vocês entendam a ideia, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí e até uma próxima.